Fala galera, aqui é o Samuel, estamos dando continuação a mais um vídeo no canal com a nossa série Reflexo, né? E eu já gostaria de estar lendo aqui, que se encontra o livro de Mateus 3, 14 e 15. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você e é você que vem até mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Vemos aqui um exemplo muito lindo de João Batista, quando ele reconhece Cristo, ele reconhece a pessoa de Jesus. Ele não sabia quem era Jesus, ele não sabia nada sobre Jesus, ele nunca tinha visto Jesus na sua vida. Então, quando Jesus vai até João ali para João o batizar, Jesus, naquele momento, ele chega até João Batista e João está ali batizando o povo no Rio Jordão e pregando. Então Jesus chega até João e João fala, e João reconhece, naquele momento ele reconhece a pessoa de Cristo e ele fala: eu é que preciso ser batizado por você, mestre, e é você que vem até mim. Neste momento, João reconhece a pessoa de Cristo, ele reconhece a sua grandeza, a sua simplicidade, a sua humildade. Ele vê ali a humildade, a simplicidade em Cristo, e ele reconhece que aquele cara que estava ali na frente dele, aquela pessoa é Cristo, é Jesus, a quem tantos profetas no passado falassem. Então, ali João Batista, ele reconhece, ele aceita Jesus, ele fala, ele concorda com Jesus, porque ele tenta convencer Jesus ali a batizá-lo. Ele tenta: eu não quero, eu não sou digno de ser batizado por você, você me batiza. Então ali João, ele dá um exemplo muito lindo de reconhecimento para nós. Talvez você tenha dúvidas na sua vida. Quem não tem dúvidas, né, gente? A dúvida, ela nos traz muitas coisas boas e muitas coisas más também. Como as coisas más é que as nossas dúvidas, ela vai nos tirar um pouco o foco, a gente vai perder o foco naquilo. Talvez a gente esteja focado em Cristo, na pessoa de Cristo, esteja buscando Ele, e a gente se depara com alguma dúvida no nosso coração e a gente começa a dar mais lugar àquela dúvida, entenda? Então isso vai nos distanciando de Deus, da pessoa de Cristo. E esse é o lado ruim. O lado bom da dúvida é que a gente vai perguntar para Deus, a gente vai questionar Deus, a gente vai fazer prova com Deus, e Deus vai nos responder. Deus vai dar a confirmação daquilo, se for da vontade dele, e se ele estiver na direção, ele vai dar a confirmação, como foi aqui. João, ele reconheceu, João Batista, ele aceitou aquilo, e Jesus, logo após de tudo isso ter acontecido, de João Batista ter batizado Jesus, e Deus vem e confirma a palavra. Deus vem e confirma, como está aqui escrito no versículo 16. Depois de batizar Jesus, logo saindo da água, e eis que o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem eu me agrado. Podemos ver que João tinha aceitado, João reconheceu e Deus confirmou. Talvez você precise neste momento reconhecer o seu ministério, reconhecer aquilo que está na dúvida na sua cabeça, aceitar. Logo em seguida Deus vai confirmar através de alguma pessoa, através de alguma irmã, através até mesmo de você. Deus vai tocar no seu coração e ele vai te surpreender. Ele vai te surpreender. Então, a mensagem de primeiro ponto que eu quero deixar bem claro aqui: reconheça a pessoa de Cristo, reconheça na sua vida aquilo, entenda. E o segundo ponto que eu quero deixar aqui bem enfatizado é uma coisa que me chamou muita atenção. João fala: eu é que preciso ser batizado por você e é você que vem até mim. Então João, naquele momento, ele indaga Jesus, entende? Ele precisa de Jesus, ele é um ser limitado, ele não é Jesus, ele não é Deus naquele momento. João Batista é um homem humano,
Ele é um ser ilimitado, ele não sabe o dia do amanhã, ele só sabe o presente. Então, neste momento, João ali, ele fala para Jesus: eu é que preciso de você e você vem até mim. E isso é um exemplo quando a gente busca Jesus de todo o nosso coração, quando a gente se entrega para fazer a obra dele, quando a gente segue o caminho dele, quando a gente aceita e reconhece ele nas nossas vidas. Jesus vai se deixar ser achado em nós, ele vai se deixar ser achado, ele vai se apresentar para nós. E eu posso provar aqui em Jeremias 29:13, que diz aqui: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o seu coração. Aqui está a palavra: quando você buscar de todo o seu coração. Então busque de todo o seu coração. Não busque só para satisfazer alguém, para agradar alguém. Busque Jesus de todo o seu coração. Se entregue naquilo e ele vai se deixar ser achado. Ele vai se apresentar com grande estilo para você. Entendeu? Esses são os 2 pontos: reconhecer Cristo, aceitá-lo, e Deus vai confirmar. Segundo ponto: busque Jesus com sinceridade, com todo o seu coração, entende? E ele vai se deixar ser achado por você. Esses são os 2 pontos e essa é a mensagem que eu quero expressar neste vídeo. Obrigado por você ter ficado até aqui. Dá um like no vídeo, compartilhe, comentem. E até a próxima, pessoal. Se inscreva também no canal, ative os sininhos de notificação para a gente sempre vocês estarem acompanhando a gente aqui no canal. E fique com Deus e a paz. Amém?